Sejam muito bem-vindos ao 19º episódio do Gerenciando 10K com Everson Curata. E aqui eu ensino profissionais que gerenciam projetos industriais a obter ganhos acima de 10 mil. Eu vou falar um pouquinho aqui de mim, né? Bom, eu trabalho há 26 anos com projetos industriais, tá? E há 15 anos tocando projetos, tá? Então é bastante tempo. Trabalhei um certo tempo na Denso do Brasil, né, no grupo Toyota, e o resto ali na Renault do Brasil, ok? E hoje eu vou falar sobre o que fazer quando o prazo do projeto é insuficiente, tá? E como você pode gerar autoridade e um diferencial para alavancar a sua carreira. Uma coisa muito importante, né? Porque normalmente para você conseguir alavancar a sua carreira, você tem que ter um diferencial, né? Porque se todo mundo faz a mesma coisa, aí normalmente a escolha de uma pessoa que vai receber um aumento salarial ou uma promoção, ele fica mais para aquele lado, né? Ele fica totalmente focado no lado político. Agora, realmente, quando você tem um diferencial, quando você consegue entregar resultados, desculpa, pessoal, aí realmente você ganha muitos pontos, consegue realmente ter mais condições de realmente crescer dentro da tua empresa. Isso é chave, isso é muito importante, tá? E para entender muito bem isso, você precisa entender que quando eu digo, né, que o prazo é apertado, não é umas reduções assim, um projeto normal de 6 meses, 7 meses, reduzir um mês. Não é para essas situações, tá? Ou o prazo do teu projeto é 1 ano, reduziu lá para 10 meses. Não é para essas situações. É para situações muito mais complicadas, né? Às vezes você tem um projeto, né, que o prazo normal de execução é lá 7 meses e você recebe uma demanda lá para conseguir executar ele em 2 meses. Oi, Tavares, tudo bem? E Adriano? E realmente assim, são coisas assim, totalmente diferentes, né? O ritmo, a forma de trabalhar. E por que esse tema é tão importante? Porque veja bem, né? Se você consegue fazer alguma coisa acontecer, algo extremamente complicado, algo difícil, numa situação anormal, o que você pode fazer num tempo normal, num projeto normal, que esteja em condições normais, com recursos normais, tá? Isso aí é uma coisa que as pessoas em volta começam a entender, começam a sentir você como um diferencial, começam a notar você como uma autoridade, né? Por que autoridade é importante? E o que seria autoridade? Autoridade, na verdade, é uma percepção, tá? Para deixar bem claro, uma percepção que as pessoas têm de você, tá? Algumas pessoas acham você eficiente, outros podem achar que nem tanto, mas quando você gera resultado, quando você faz coisas realmente diferenciadas, isso acaba se tornando assim inegável para todo mundo. E o que isso pode acontecer quando a alta direção, a gerência e a alta direção começam a te enxergar dessa forma? Maiores condições o quê? De crescimento. Tá? Por isso é importante esse tema. Agora eu vou falar um pouquinho, né, para exemplificar aqui uma situação que aconteceu comigo há alguns anos, né? Tocando projetos, total, maior correria, e de repente eu sou chamado ali pela direção da empresa, né? No caso eu trabalhava na Renault, né? E o que o pessoal me pediu? Cara, nós estamos numa situação extremamente complicada, houve um imprevisto dentro de um projeto, tá? E ninguém está conseguindo realizar ou mesmo assumir essa questão. E chegou a tal ponto que a direção, né, tomou a decisão de escolher uma pessoa para que trabalhasse sobre esse assunto, né? Quando veio essa questão para mim, quando chegou dessa forma, eu já comecei a ficar assim meio preocupado, né? Falei assim, quando chega nesse ponto, realmente as coisas
ficam realmente complicados. Você sabe que não é uma coisa normal. É batata quente, é pressão, né? Mas ok, eu cheguei na reunião, tudo tal, e o que eles me passaram? O projeto já estava numa fase muito avançada, né? Estava numa fase próxima do lançamento. E foi quando eles descobriram, através de alguns ensaios, que havia alguma coisa de errado, né? À medida que foram produzindo em alta quantidade, né? Para os ensaios, não estava sendo vendido o produto, obviamente, mas assim, eles estavam ensaiando os produtos onde eles detectaram uma anomalia. Tá? E o que isso gerava? Gerava a necessidade de instalar um posto automático dentro de uma linha de usinagem, tá? Onde esse posto automático ele precisava, né, precisava entrar um pallet com o produto, ele precisava desparafusar, entrar para aí de forma automática sair através de esteiras para um outro equipamento, tá? Faz o processo, ele retornaria para essa célula automática, faria o aperto novamente e ele seguiria para outra máquina e assim por diante, tá? Ou seja, ele teria que ter um robô, ele teria que ter uma garra com 3 parafusadeiras eletrônicas, né, no caso, um sistema de fixação e outras coisas, né, dentro desse posto automático que não existia. Não existia nada naquela região, até porque não tinha sido prevista dentro do projeto. Tá? E eles passaram isso. Eu falei, ok, vocês precisam do que afinal? Desse posto instalado. Tá, qual que é o prazo que vocês precisam disso? Eles falaram, 4 semanas e produzindo dentro da performance necessária, com uma produtividade ali de 99%, né, que era o indicador do projeto para começar a entrar em produção, entendeu? Foi um susto, né? Vamos dizer assim, 4 semanas, sendo que, até eu questionei, você tem um robô, você tem parafusadeira, você tem alguma coisa? Não temos absolutamente nada. E falaram, o grande problema é o seguinte, se isso parar, atrasa um lançamento, e aí você sabe o que acontece, né? É um lançamento de um novo carro, tudo tal, e virou aquela loucura. Aquela loucura era a direção da fábrica, depois a direção do complexo, uma loucura, todo mundo questionando sobre esse ponto. Falei, bom, ok, não tem nada a ver com o projeto, né? Porque eu gerenciava outro projeto no momento, foi pedido para que eu realmente desse ajuda naquele ponto, para que a gente resolvesse aquela situação. Então foi uma correria e no final eu comecei a entrar em contato com os fornecedores de robô, ABB e todas as outras marcas, né, Fanuc, tudo mais, o pessoal de parafusamento, aquela loucura, conversando, negociando, subindo o nível dentro das empresas para conseguir fazer isso. Ao mesmo tempo ligando de onde eu vou tirar esse budget, né? Os caras, não se preocupem, a gente dá um jeito. Só faça acontecer. A loucura foi enorme, tá? E um outro ponto que eu não comentei foi a dificuldade de encontrar um fornecedor que aceitasse esse desafio, né? Porque imagine, normalmente eles pedem 4 semanas para fazer uma concepção. Eu estava falando que em 4 semanas ele precisaria estar rodando em pleno funcionamento, né, uma célula automática. Depois de procurar bastante, eu consegui encontrar um que aceitasse esse desafio e trabalhando com diversas áreas, compras e qualidade e tudo mais. Bolei uma estratégia, né, para que realmente a gente dividisse a situação, né, do posto automático, ele está funcionando com toda a segurança, com toda a performance, e negociei com todo mundo, com os stakeholders, para que realmente a gente conseguisse entregar a documentação final, né, numa segunda fase, tá? Assim como um guichê, guichê é um local onde você, dentro de uma célula, o robô deposita para que você tenha acesso
a peça para fazer as conferências de qualidade e tudo tal. Então, o que eu passei foi, ok, nessa primeira fase a gente não faz isso, a gente faz isso na linha, né, com o pessoal da qualidade, e dividimos assim. E foram estratégias atrás de estratégias, realmente, para a gente conseguir reduzir as questões. O incrível é que, assim, você tem que ter sorte também, né? Muitas vezes conseguimos comprar o robô, conseguimos comprar a parafusadeira em modo emergencial, né? E em 8 dias a gente estava com tanto a parafusadeiras quanto os robôs em nossa mão, trabalhando na concepção, naquela loucura. E o que aconteceu? Quando deu ali no final de semana, no terceiro final de semana, a gente conseguiu fazer uma instalação na linha e o equipamento, claro que durante a segunda semana a gente ficou o tempo inteiro em ensaio, a gente trabalhava lá 12 horas seguidas com o robô em funcionamento, fazendo todas as análises, todos os testes possíveis, né, simulando todas as condições, tá? E era daquela forma, era construindo e colocando para rodar, tá? E fazendo teste, trazendo peça, e na terceira semana a gente conseguiu colocar ele para rodar com 99% de rendimento, né? Tanto é que até a própria direção, ele estava desacreditado com esse prazo, já estavam vendo como que iam se explicar, né? E ficaram realmente assim, muito contentes com o resultado, tá? E, bom, a questão assim, em termos de autoridade, ganhei muita autoridade, acabei sendo promovido, e realmente foi algo assim espetacular, tá? Muitas pessoas depois que isso aconteceu se arrependeram de ter recusado a pegar esse tipo de projeto, né? Porque primeiro passaram pelos responsáveis normais dessas atividades e depois de um tempo, né? Depois que a coisa acontece, o pessoal acha que não foi tão difícil assim, que ele também conseguiria, né? Então são coisas normais que acontecem dentro de uma empresa, mas foi assim algo espetacular, né? Eu tinha o meu analista que eu levei do meu projeto para trabalhar junto comigo, que foi espetacular também, trabalhou muito bem, tá? E a gente conseguiu fazer toda essa organização, né? Força-tarefa, né? Porque tem situações onde o gestor realmente tem que ir lá, e foi o que aconteceu, né? Trabalhar junto com a sua equipe. No caso, eu tinha uma pessoa e realmente a gente fez a coisa acontecer, né? Seria a minha responsabilidade? Não. Eu poderia, se tivesse dado uma catástrofe, eu poderia realmente ter tido algum problema? Claro, claro. Né? Quando a gente paga para ver, às vezes a gente tem os efeitos colaterais, tanto os positivos quanto os negativos. Mas é importante que você não tenha medo, que você realmente trabalhe para conseguir entregar aquilo que você precisa. E mostrar realmente, nesses momentos, né, de dificuldade para a empresa, que ela pode contar com você. É outro tipo de sensação, outro tipo de sentimento importante que você precisa passar para as pessoas que estão à sua volta, né? Então isso é algo que você tem que sempre buscar. Você é um cara proativo, que você aceita os desafios. Eu podia ter atrasado? Claro, com certeza, com certeza. E foi algo que eu já deixei muito, muito claro para todos. Eu falei assim, ó, eu aceito o desafio, eu sei que é uma situação complicada, uma situação que aconteceu, tá? Mas que poderiam contar comigo, eu ia fazer o meu máximo, tá? E eu ia ser muito transparente com eles. Tanto é que eu puxava reuniões para passar, né, o avanço do projeto, tá? Muitas vezes eu comentava e eles não acreditavam, né? Então eu filmava para comprovar, né, que chegou, por exemplo, os equipamentos que a gente já tinha colocado para rodar e outras coisas. E aí, à medida que isso foi acontecendo, o pessoal foi ficando empolgado assim com esse tipo de situação, né? Mas deixei muito bem claro que não é uma coisa normal, e que não era para eles contarem com esse tipo de situação, porque são casos anormais, né? E se alguém trabalha dessa forma, é uma situação muito simples para você ficar louco, né? Então eu falei, não, isso aqui não é algo que você pode fazer o tempo inteiro, mas
em casos específicos de emergência, você pode atuar, né? Poderia ter atrasado? Poderia. Mas o importante é o seguinte, você sempre deixar muito bem claro, ser transparente com os seus stakeholders, com sua direção, mostrar as condições, mostrar se você tiver dificuldade, eles tiverem que te ajudar realmente, eles entrem para fazer isso, né? Por sorte, eu não tive, né, problemas, então eu consegui estar tratando todas as situações e as coisas se resolveram, né? Mas obviamente se tivesse acontecido algum bloqueio e realmente eu sentisse que eu não estava conseguindo, eu teria tomado a decisão de informá-los e pedir ajuda, tá? Porque nesses momentos, 2 horas que você vacila, 3 horas que você vacila, são 3 horas que dão um impacto muito grande para esse tipo de situação. Então eu não perdia tempo, tá? Então agia e trabalhava realmente com um nível de motivação muito grande, tá? Um nível de atenção e é aquela questão, né? Também de você trabalhar muito bem com seus fornecedores para ter essa parceria. O cara disse para mim que ele só estava aceitando devido à parceria, né? Que você tem. É uma coisa que eu dou muito valor, né? A parceria com o fornecedor, para que realmente você consiga nesses momentos ter uma ajuda de um fornecedor, né? Porque ele foi crucial para o resultado. E por isso você tem que trabalhar com o seu fornecedor também, né? Não considerá-lo um inimigo, e sim um parceiro de negócio, um cara que pode ser o teu diferencial. Porque o know-how dele foi que fez a diferença, né? Então a gente jogava recurso, discutia o tempo inteiro, fazia reuniões o tempo inteiro para que a gente conseguisse avançar e nenhuma dúvida que ele tivesse eu deixava de responder quase instantaneamente. Eu deixei a equipe em atenção para que realmente conseguisse fazer isso, tá? Então são casos assim extremos, né, que você pode ter na sua vida, na sua profissão, independente do que for, tá? Porque, por exemplo, imagine, tem um administrador até que eu tinha comentado, eu vi isso há pouco, mesma situação. A lógica de trabalhar num projeto, você não precisa estar trabalhando especificamente, né, com o meio industrial, apesar do meu conteúdo ele ser baseado no meio industrial, mas o que é importante é a lógica de tratar os problemas que venham na sua mão, a estratégia de você conseguir fazer as coisas acontecerem, as estratégias de se alinhar com o grupo de trabalho que fazem parte do seu nicho, né? Então, muitas vezes você vai ter que alinhar as situações. Se você toma, que nem eu tomei a decisão de quebrar ela em 2 fases. Eu não posso fazer isso eu sozinho. Eu precisava alinhar com a qualidade, eu precisava alinhar com todos os departamentos de produção e tudo mais, a engenharia de produto e tudo mais, entendeu? Então, todo esse alinhamento é necessário, essa comunicação, a clareza, conflitos aconteceram, com certeza, mas você tem que fazer a gestão do conflito, né? Então tudo isso faz parte do dia a dia. Isso acontece para todo mundo. Se você é um químico, se é um administrador, seja o que você for, isso vai passar por você. O importante é que você tenha sempre em mente que as decisões que você vai tomando, você precisa alinhar com as pessoas para que realmente o projeto ou aquilo que você estiver fazendo vá em direção ao resultado que você espera. Tá bom? Então foi um exemplo aqui muito importante. Muitas vezes você pode pensar assim que, pô, ele não eu não passo por esse tipo de situação, né? Não chega projeto dessa forma para mim, tá? Mas isso é aplicável, né? Você nunca teve alguma emergência no seu trabalho, algo que você esqueceu, algo que você precisa tratar, né, em alguma situação, ou mesmo quando você, imagine assim, deu uma descarga, deu um pico de energia, queimou alguma coisa, algum equipamento que você tem, ou você está lá no teu computador e ele queima, você tem algo assim extremamente urgente que você precisa tratar, você tem que traçar uma estratégia, né? Porque o importante é a mentalidade que você tem de olhar para o problema, criar uma estratégia, ver onde você quer chegar
e ver o que você precisa fazer. Dividir, às vezes, ele em fases, fazer uma boa comunicação com as pessoas envolvidas, explicar a questão, alinhar, porque o alinhado, que se você alinhar uma coisa, e você pode, no caso eu entreguei 100%, mas se você não entregar 100%, mas alinhar essas informações, tá tudo bem. O que não dá para fazer é você realmente tomar as decisões, não alinhar com nada, com ninguém, e esperar que todo mundo aceite, todo mundo fique contente com aquela situação. Né? Então isso é uma coisa muito importante de ser feita. Tá? É o pacote completo, realmente, para você conseguir demonstrar a sua capacidade de gerir problemas, de fazer gestão de pessoas. Né? E eu passei por isso por uma quantidade enorme de problemas. Né? Eu citei esse exemplo, né, porque foi o que veio em mente neste momento. Tá? Mas eu tive essa situação que eu tive que viajar para fora, né, e a linha ficou parada. Linha de veículos, no caso. E só para confirmar uma informação, um ensaio que não poderia ser feito no Brasil. Tá? Mas é uma situação como essas, que vão acontecendo no dia a dia, você tem que estar preparado, sempre mentalizar o que você precisa fazer, e não ter medo do desafio, medo de falhar. Né? Porque quando você tem medo de falhar, você acaba paralisando a sua evolução. Isso ninguém quer, não é verdade? Agora, uma coisa que você precisa tomar cuidado é na hora de... Quando chega essa demanda, muitas vezes assim, tem pessoas que já negam de cara, fala que aquilo é impossível, tudo tal, e fica, e na visão, tá, de uma chefia, quando existe essa demanda, tá? E se você chega e já cria barreiras, e já diz que não dá, que é impossível, que é loucura, e você mal ouve, né, a situação como um todo, e já começa a se justificar, e às vezes usando culpar outras pessoas, falar que não dá, que você tem muita carga, daí a pessoa fala que, ok, então vamos passar isso aqui para outra pessoa, você fica sem argumento, e começa a mostrar uma insegurança muito grande. Tá? Isso é uma coisa que não deve ser feito. Não deve ser feito desta forma. Né? É uma coisa assim que eu oriento sempre para que não seja feito dessa forma. Porque essa passagem dessa imagem, né, de medo, de desafios, é claro que é um pouco exagerado isso, tá? Mas também o pessoal entende quando você é transparente. Né? Você sabe que sempre existe o risco. Né? Mas imagine que uma situação é 6 meses. Na melhor das hipóteses, são 3 meses. E você tem 4 semanas. Eles sabem que estão correndo risco. Né? Você também não vai falar, fique tranquilo que eu vou conseguir e não vai ter nenhum problema. Não, você tem que ser transparente. Né? Mostrar todas as situações e falar, vou fazer uma avaliação geral e depois a gente senta para a gente realmente passar a minha visão geral. Tá? Isso é uma coisa muito importante, né? Que você precisa fazer. Agora, quando você toma essa reação, às vezes, enérgica, para tentar se defender, falando, não vou fazer isso, porque senão eu vou me queimar, eu posso ser despedido, tudo mais. Eu falei assim, claro, o risco existe, e não precisa você estar nessa situação para isso acontecer. Né? Então, por isso, que é importante ter uma atitude positiva, tá? Entender bem o problema, colocar a questão de uma forma muito clara, né? Para que eles sintam que você está fazendo uma avaliação clara do teu problema. Eles não podem achar que você toma decisões sem conhecer muito bem. Ele fala, bom, mas o cara não pergunta. Ele não sabe o que precisa ser feito. Ele não fez nenhum tipo de avaliação. Não entra em algum detalhe. E simplesmente já toma a decisão e garante que vai dar certo. Vai falar, bom, o cara não sabe o que faz. Ele não sabe planejar. Ele não está levantando informações. Cara, é um cara com muito risco. Tá? Essa imagem você não pode transparecer para o pessoal da gerência e da direção da sua empresa. Né? Porque ele vai falar, pô, é um cara louco, simplesmente louco. É um cara que não tem medo, mas é louco. Então não dá para confiar. Né? Então, sempre procure ter uma boa avaliação, né? E analisar muito bem as condições, os seus riscos e tudo mais.
E diga sim, fala assim, ok, entendi, agora me deixa analisar e vou marcar uma reunião para passar a minha posição sobre o assunto. Tá? Porque sem conhecimento, quando você recebe a informação, você não pode já dar a solução, você não pode dar o ok. Né? Então foi isso. Eu peguei e fiz justamente isso para que eu já pudesse passar assim, nem que fosse um cheiro, né? Mas que realmente a gente consiga passar uma análise que você preliminar, né? Para que eles sintam assim, não, ele está tentando fazer o máximo, fez as análises e deixou muito bem claro que qualquer problema ele vai entrar em contato. Tá entendendo? Então é isso que tá entendendo a importância de você passar essa mensagem para eles, sentir que eles podem confiar em você e que você vai dar o melhor. Você não está garantindo o prazo, você está garantindo que você vai buscar ele. Tá? É diferente quando você falou assim, o projeto normalmente é 7 meses e a empresa falou 6. Não, ele vai querer os 6 meses e ponto final. Uma situação normal. Né? Agora essa é uma situação totalmente anormal. Então nessas situações você tem essa possibilidade, tá? Se eu não tivesse conseguido em 4 e tivesse conseguido em 5, eles vão falar, ok, trabalhou bem, não deu, mas ok. Né? Também seria um bom trabalho, excelente trabalho. Só que eu consegui reduzir em 3 semanas, porque né, a análise foi muito bem feita, tudo foi muito bem feito, o fornecedor trabalhou muito bem, os fornecedores de equipamentos, por sorte, a gente conseguiu desviar algo dos outros clientes para nós e eles me ajudaram nesse sentido, eles entenderam o problema, foi muito transparente, né? Então essa é a situação, né? Então por isso que eu procuro tomar muito cuidado nesse tipo de situação para realmente transparecer, né? Você não pode transparecer que seja esse tipo de pessoa. É isso, eu estou repetindo bastante, mas é uma coisa muito importante, né? Para que as pessoas vejam você como uma autoridade, uma pessoa que dá resultado, eles têm que sentir isso. Eles não podem achar que, pô, às vezes, será que o cara dá resultado porque a equipe é muito boa? Então, ele é uma peça, às vezes, figurativa? Não, eles não podem achar isso. Eles têm que achar que sim, a equipe, você sempre tem que procurar fazer a tua equipe dar resultado para ela aparecer, para ela também crescer. Porque ela crescendo, ela vai gerar mais resultado, e gerando mais resultado, você também vai ter mais resultado. E de uma forma mais fácil. Então, não querer ter uma equipe forte é loucura. Você precisa buscar para ter mais tranquilidade. Obviamente, quando você tem mais tranquilidade e você tem mais autoridade, você vai ter mais carga. Mas tudo depende da forma como você lida com essa situação. Só que você vai estar crescendo. Né? Então, isso é um ponto muito importante. Tá? E o que precisa ser feito é, na verdade, aquilo. É você conseguir avaliar muito bem os impactos, criar essa imagem, né, realmente interessante, né, que eles sintam que você é um cara com quem ele possa contar. Sintam que você é um cara confiável, um cara respeitável, um cara ético, né, e que dá resultado. E que faz conseguir obter os resultados que você precisa, tá? Então é importante você sempre trabalhar nessa questão, tá? Para que você consiga ter os resultados que você espera. E para isso você precisa estar trabalhando essas questões, essas habilidades, para justamente conseguir ter a evolução que você espera na tua carreira, tá? Porque é importante que você tenha uma coisa em mente. Se você tiver o mesmo resultado, se você trabalha da mesma forma que todo mundo, por que você vai evoluir? Porque você vai ser o escolhido. É isso que você tem que sempre ter em mente, tá? Para não ter problemas na sua evolução, tá? Então é isso que eu espero que vocês tenham entendido, tá? Porque o grande problema é quando a pessoa imagina que sabe tudo, que gosta de trabalhar somente nas situações e
que está tudo sob controle, tudo muito fácil, tem todos os recursos e tudo, né? Recursos humanos, recursos financeiros, está tudo de uma forma muito fácil. Não é isso que vai gerar. Não é, isso significa que a tua carreira não está evoluindo. Porque à medida que a tua carreira está evoluindo, tá? Projetos mais complexos chegam para você. Cada vez mais complexos. Por isso que você tem que estar sempre crescendo. Né? Para conseguir realmente pegar projetos cada vez mais complexos e galgando posições dentro da sua empresa. Isso é o ponto importante. Esse é o ponto que você precisa estar sempre seguindo para conseguir evoluir na sua carreira, evoluir cada vez mais no seu salário, que é o seu objetivo. Se for o seu caso, tá? Se você está satisfeito da forma que está, se você está até travado na sua posição, mas você está satisfeito na sua posição, no seu salário, tá tudo bem, né? Ninguém precisa estar seguindo o tempo inteiro esses objetivos, né? Se isso te faz bem, se isso te motiva, se isso você ama o que você está fazendo, ele é algo que realmente te realiza. Então, seria para esse tipo de pessoa que eu estou falando, né? Agora, se você está satisfeito na posição que está, ok, tá tudo bem também, entendeu? Mas tudo isso é para quê? Para que vocês entendam realmente que certas coisas, certos desafios você tem que tá pegando com as duas mãos e conseguindo fazer as coisas que são necessárias para realmente conseguir atingir seus objetivos. Tá bom, pessoal? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Muitas vezes eu repito as considerações, a mentalidade que você precisa, tá? Por quê? Porque repetindo você vai entender o motivo da importância que você tem que ter em determinados pontos para realmente conseguir fazer acontecer, tá? Eu falei muito sobre mentalidade. Mentalidade é um dos 3 pilares do gerenciamento, tá? Então são algo que eu vou estar comentando no meu conteúdo, porque eu acho muito importante isso. Você não consegue evoluir, não existe uma pílula mágica que faz com que você consiga ter excelentes resultados, que você consiga evoluir na sua carreira assim. Tem certas situações? Ok, todo mundo sabe disso. Mas, de uma forma ética, você trabalhando e mostrando o serviço, sim, você tem que ter os passos que você tem que estar seguindo e a mentalidade que você tem que estar atuando para realmente conseguir passar isso e poder crescer, e poder evoluir, e poder dar realmente aquilo, né? Foi algo que para mim sempre foi muito importante, é poder dar tudo que eu quero para minha família, poder evoluir, poder fazer as minhas viagens, né? São coisas que é um desejo pessoal de cada um, né? Cada um tem o seu desejo, né? Você tem que buscar saber qual é o seu desejo, na verdade. E é isso, tá bom? Então espero que tenham gostado. Se gostaram, por favor, me siga nas redes sociais e sempre que eu entrar, vocês vão estar recebendo uma notificação para ver meus conteúdos, tá bom? E a partir da semana que vem eu vou estar postando durante todas as semanas, diariamente, conteúdos aqui, né, para a gente realmente passar essa questão. Exatamente. Leiros. Exatamente, essa questão de metodologia de gestão, ela tem situações onde realmente você tem algo assim meio travado, né? Tudo bem que no passado a gente sempre trabalhou com a metodologia tradicional, tá? E depois entrou em voga as metodologias ágeis, tá? Vai ter um conteúdo específico sobre isso aí nas próximas 2 semanas. Eu ainda vou decidir a data correta, mas que eu vou estar falando sobre essa questão, né? Porque nenhuma nem a outra é melhor,
Depende da condição do seu projeto, você define qual é a melhor situação, né? Tem a tradicional, tem os Scrum, tem várias outras, né? Metodologias, às vezes a híbrida, que na verdade é a mistura das duas, tá? E isso é extremamente importante, tá? Se o pessoal não dá bola para a metodologia, é uma loucura total, né? Então, e ela é aplicável aí para grandes empresas, pequenas empresas, e obviamente tem empresa que atua somente na metodologia ágil, porque os projetos que elas pegam é para esse tipo de situação. Então, ok, tá tudo certo, não tem problema. Ele vai realmente ter melhor resultado assim mesmo. Mas tem situações que a tua empresa só pega projetos com metodologia tradicional, né? Então, é importante mesmo. E essa questão de puxar para baixo acontece mesmo, mas você tem que se automotivar, né? Saber que isso são coisas que acontecem, mas que você tem que ter essa automotivação, ser maior que esse tipo de situação. Sei que não é fácil, eu sei que tem épocas que você fica, devido ao estresse, à pressão, ela realmente te afeta, tá? Mas daí entra a disciplina, né? De fazer o que precisa ser feito. Então, fala, cara, é importante. A minha motivação, a minha alegria aqui está afetada, mas eu vou fazer o que precisa ser feito. Sendo chato ou não sendo chato, o que é importante é o seguinte, é prioridade, precisa ser feito, então você vai lá e faz, tá? Porque na hora que alguém tenta te puxar para baixo e você trabalha da forma correta, ninguém consegue te derrubar, tá? Claro que você tem que estar sempre em proteção e sempre de olho nas coisas, né? Se isso estiver acontecendo contigo, para realmente se proteger de algumas coisas, mas você pode ser maior que isso, né? Só não se afetar tanto e não tomar cometer uma explosão anormal na frente da direção em função desse tipo de situação, né? Tem que ter simplesmente um controle na situação e chamar o cara em outra situação. Tá ok? Mas é isso, pessoal. Mais alguma questão? Exato. Ponto-chave. Muito bem, é isso aí. Muitas vezes, dentro de um projeto, atas de reuniões, documentos, e-mails, reuniões que você faz com a direção durante o projeto, para martelar, né, com a gerência, para martelar que realmente o escopo é aquele e que foi avisado, que as coisas aconteceram e você está tudo lá muito bem documentado. O cara fala, nunca vi. Você pega e pode mostrar e realmente proteger o seu resultado. É isso aí mesmo. A parte da ata de reuniões e documentações é algo que realmente pode fazer a diferença. E quando você faz isso aí numa reunião, quando você está com a direção, o cara tenta te derrubar de alguma forma, você mostra ali, né? Por isso que as tuas pastas têm que estar bem organizadas, mas você mostra isso, cara, você ganha ponto. Quando alguém tenta te derrubar e você faz isso, você ganha ponto, você não perde ponto, né? Desde que mantenha o controle emocional, você realmente está ganhando pontos importantes para o seu desenvolvimento, e até porque às vezes o pessoal começa a ficar até com um pouco de receio de te atacar quando você toma esse tipo de atitude, né? Esse tipo de controle da situação, o pessoal começa a ficar até cabreiro aqueles que querem te derrubar, tá? Porque o que acontece? Quando você começa a ganhar autoridade, você começa a aparecer, você começa a entrar em voga. Aí o que o pessoal quer? O pessoal quer derrubar para que você, né, não atrapalhe o próprio desenvolvimento dessas pessoas, né? Mas, cara, o que eu não entendo muitas vezes, e concordo pelo comentário, né, que tem espaço para as pessoas que querem trabalhar, né? Então, a empresa, se é uma empresa pequena, tem uma situação. Se é uma empresa média, tem outras situações. Tem outras formas de crescer, né? Então, é simplesmente você saber trabalhar da melhor forma possível e se direcionar para o que você quer, né? E aproveitar as oportunidades que surgem na empresa e as oportunidades que você pode fazer para que a oportunidade apareça para você, né? Isso é muito importante. Tá bom? Então é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de todos e até semana que vem, onde eu vou estar fazendo a semana inteira
mais conteúdos para vocês. E se quiserem propor algum conteúdo, por favor, será um grande prazer de estar fazendo um conteúdo sobre algo que vocês propõem. Tá ok? Beleza, pessoal? Obrigado. Até.